Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre força elétrica, né? Vamos começar nossos estudos. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre processos de eletrização, mas hoje nós vamos dar continuidade com conteúdos de força elétrica, ok? Então, nós temos aí a parte de eletricidade dividida em três partes, né? Que é eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Vamos iniciar com a eletrostática, tá? E nós vamos ter aqui nós já falamos, né, do processo de eletrização do átomo, o que é um átomo, nós vimos na química, mas é importante saber o que é um átomo, a carga, né, que cada, seja elétron, seja próton, tem, né, na verdade, a carga de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb equivale à carga de um elétron, não é a massa, tá? É a carga, tá? A energia que ele tem. Tá? E a gente usa essa fórmula muito para quantificar a carga de determinados elétrons de um corpo, né? Então, a quantidade de eletricidade está vinculado com o número de elétrons, né? Multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, sempre que a gente quer saber a carga, a gente multiplica esse 1,6, a carga de um elétron só, pela quantidade, né? A gente viu isso no vídeo anterior, né? Da carga sobre os processos de eletrização. E os processos de eletrização são basicamente três, né? Que foi pelo atrito, né? Pelo contato e pela indução eletrostática, né? Falamos, tá? A diferença de potencial do fio terra, ok? Em sequência, na verdade, nós vamos falar de força elétrica. Mas o que é força elétrica? Nós já vimos um pouquinho sobre força, né? Força, que é força, né? Que é massa vezes aceleração na dinâmica, né? Na mecânica, nós vimos que força é igual a massa vezes aceleração, e aqui nós vamos ter uma força específica, né? A força cinética não é força elástica, não é força normal, não é força tração, é a força elétrica, tá? Essa força elétrica, ela ela vai estar em função das cargas, tá? Da constante, ok? E também da distância dessas cargas, tá? A gente sabe que força, pelo menos por aqui, que força e distância estão relacionados. A gente viu na gravitação que a força gravitacional é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, menor será a força. Aqui não é diferente. A força elétrica ela vai ser inversamente proporcional à distância entre as duas cargas. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a força elétrica. Então, nós temos essa relação, né? Vamos colocar aqui, já iniciar. Relação, vou colocar aqui com relação entre cargas e força elétrica. Ok? Nós vamos ter dois tipos de força aqui. Nós vamos ter a força de atração, né? Atração. E vamos ter a força de repulsão. Atração e repulsão, ok? Então, nós vamos ter aqui a força elétrica, né? Vai ser igual a proporção entre as cargas, né? Proporcional e é diretamente proporcional às cargas, tá? Inversamente proporcional às distâncias. Então, podemos colocar aqui uma outra conexão, tá? Que é em relação à própria distância, certo? A distância das cargas. Distância. Que está relacionada com isso que eu acabei de falar, né? Que isso é inversamente proporcional
Aqui nós temos uma carga e aqui nós temos outra carga, certo? E quanto maior a distância, aqui nós temos a distância D, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma carga, outra carga. Duplicou, aqui duplicou a distância. Suponhamos que tenha duplicado a distância. Então, o que acontece com a força? A força, ela não vai diminuir duas vezes. Ela vai diminuir o dobro de duas vezes, ou seja, ela vai diminuir 4 vezes. Ela não é bem proporcional, né? Inversamente proporcional. Ela vai diminuir 4 vezes, né? Não é igual aqui, diminuir o dobro, aumentou o dobro, vai diminuir o dobro, não. Vai diminuir o quádruplo, né? Força F dividido por 4, tá? Nós temos aqui FF. Aqui nós temos duplicou a distância, vai diminuir mais ainda a força, tá? Ao mesmo tempo que nós temos, por exemplo, uma distância triplicada, 3D, nós vamos ter uma força dividido por 9, tá? Força dividido por 9, ok? Então, inversamente proporcional às distâncias. Então, nós vamos ter aqui que força será igual a proporção entre as cargas dividido pela distância. São inversamente proporcional. Mas a partir dessa análise, a gente consegue ir para a famosa lei de Coulomb, tá? A famosa lei de Coulomb. Lembrando, né, daquela questãozinha que eu falei no início, né? Do que, só para relembrar, multiplicado pelo número vezes a carga do elétron, tá? Então, nós temos isso aqui também, né? Que a carga vai depender disso, ok? Outra questão é a questão da fórmula da lei de Coulomb, que está vinculada bem parecida com essa, só que a gente vai multiplicar essas cargas pela constante, tá? Então, nós vamos ter a constante eletrostática dividido por Q, multiplicado por Q, pelo módulo, né, dessas cargas. Importante frisar isso, é o módulo, dividido por D pela distância ao quadrado. Então, por que a gente faz isso, aplica, multiplica essas cargas pelo módulo, pelo seu módulo? Justamente porque a carga, ela não vai adiantar muito você saber se ela é positiva ou negativa, só depois que você vai dar uma direção a ela, porque ela também é vetor, né? É uma grandeza vetorial que tem uma direção e tem um sentido, né? Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quando a gente abordar, né, no próximo vídeo sobre campo elétrico. A gente vai abordar a direção dessas cargas, né, do positivo para o negativo, enfim. O positivo sempre sai e o negativo entra, tá? Então, nós vamos ter a lei de Coulomb, né, constante eletrostática. E essa constante eletrostática, ela equivale, vou colocar aqui, ó, constante eletrostática vai ser o mesmo que 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro ao quadrado dividido por C ao quadrado, tá? Então, 9 vezes 10 é a 9, tá? Basicamente, a constante eletrostática é isto, ok? Então, é basicamente isso. Nós temos alguns exercícios, né? Quando vamos fazer um aqui, vamos fazer aqui um exercício. Os exercícios geralmente dão as cargas e pede exercícios. Dos exercícios. Eles eles dão a carga, as cargas dão a constante, você já sabe, e geralmente dá também, pode dar a distância, né? Ou pedir a distância, ou pedir a força, né? Geralmente se pede mais a força. Por exemplo, em uma
em um sistema, né, um sistema que tem duas cargas, né, uma carga de 9 e outra carga de 5, né, e nós temos aí uma distância entre elas de 3 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,3 metros, por exemplo. É só aplicar na fórmula, né? A constante é 10 vezes 10 a 9, tá? Multiplica pela carga, que é 1. Eu falei 9, mas a carga é 1 vezes 10 a 9, a menos 9, vezes 5 vezes 10 a menos 10. Dividindo isso tudo pela a distância ao quadrado, ou seja, 0,3, vou colocar logo assim. Vamos colocar em notação mesmo, né? Que a gente pode ao quadrado. A gente resolve potência de potência, né? E a gente acha que fazendo aqui a soma, né, dos produtos de mesma base, dos expoentes de mesma base, nós temos aqui, e a multiplicação, que equivale a 5 vezes 10 a menos 5, tá? E dividido por 3, né, nós temos 5 vezes 10 a menos 5. Então, a força é 5 vezes 10 a menos 5 Newton, Newton por metro, ou pela distância, né, enfim. Essa basicamente é a força, ou é só Newton, né, porque corta os metros, tá, da constante. A força é Newton, tá? Então, tem os exercícios sobre a relação das forças alternantes nas cargas à distância, calculando a constante eletrostática. Também tem um gráfico com o gráfico da força em função da distância. Então, sempre quando a gente tem o gráfico aqui, força pela distância, a gente vai ter aqui uma medida inversamente proporcional, né? Então, quando tiver um, tem o outro, né? E é dividido, certo? Inversamente proporcional. Multiplicado, quer dizer, a gente acha a área do gráfico. Por exemplo, se, né? A gente acha a área do gráfico aí, se possível, ok? Então, essa é a nossa aulinha sobre força eletrostática ou força elétrica, tá? Para abordar um pouquinho, é necessário a gente saber essa fórmula ou o contexto, né, da carga. Como a gente tem a carga de um corpo, a gente multiplica pela carga de um elétron e pela quantidade de elétrons que tem nesse corpo e, além disso, fazer essas relações com a distância, utilizando a lei de Coulomb, ok? Muito obrigada e até a próxima.